Capítulo 22. Então os habitantes de Jerusalém fizeram do filho mais novo de Jeorão, Acasias, rei no seu lugar. Pois o bando de saqueadores que tinha vindo com os árabes ao acampamento havia matado todos os filhos mais velhos. Assim, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri. Acasias também andava nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe o aconselhava a fazer o que era mal. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como os da casa de Acabe faziam. Pois após a morte do seu pai, eles tinham se tornado seus conselheiros, para a ruína dele. Ele seguiu o conselho deles, e foi com Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, guerrear contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, onde os arqueiros feriram Jeorão. Jeorão voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos que lhe causaram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar Jeorão, filho de Acabe, porque ele estava ferido. Mas por meio dessa visita a Jeorão, Deus causou a ruína de Acasias. Quando ele chegou lá, saiu com Jeorão ao encontro de Jeú, neto de Ninsi, a quem Jeová havia ungido para eliminar a casa de Acabe. Quando Jeú começou a executar o julgamento contra a casa de Acabe, ele encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, ajudantes de Acasias, e os matou. Depois ele foi procurar Acasias. Seus homens o capturaram em Samaria, onde ele estava escondido, levaram-no a Jeú e o mataram. Depois o enterraram, pois disseram: Ele é neto de Josafá, que buscou a Jeová de todo o coração. Não havia ninguém da casa de Acasias que pudesse governar o reino. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Jeozabeate, filha do rei Jeorão, ela era esposa do sacerdote Jeoiada e irmã de Acasias. Conseguiu mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido com eles na casa do verdadeiro Deus por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. Capítulo 23. No 7º ano, Jeoiada agiu com coragem e fez um pacto com os chefes de Sem, a saber, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Jeoanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Depois percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, bem como os cabeças das casas paternas de Israel. Quando chegaram a Jerusalém, toda a congregação fez um pacto com o rei na casa do verdadeiro Deus, e depois Jeoiada lhes disse: Vejam, o filho do rei reinará, assim como Jeová prometeu a respeito dos filhos de Davi. Façam o seguinte: 1/3 dos sacerdotes e dos levitas que estarão a serviço no sábado servirão como porteiros. Outro terço ficará na casa do rei, e o outro terço ficará no portão do alicerce. E todo o povo ficará nos pátios da casa de Jeová. Não deixem ninguém entrar na casa de Jeová, exceto os sacerdotes e os levitas que estiverem prestando serviço. Esses poderão entrar porque são um grupo santo. E todo o povo cumprirá a sua obrigação para com Jeová. Os levitas devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem entrar na casa será morto. Fiquem com o rei, aonde quer que ele for. Os levitas e todo o Judá fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu os seus homens que estavam a serviço no sábado e os que estavam de folga no sábado. Pois Jeoiada, o sacerdote, não tinha dispensado as turmas do seu serviço. Jeoiada, o sacerdote, deu então aos chefes de Sem as lanças, os escudos pequenos e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa do verdadeiro Deus. E colocou todos os homens nas suas posições, cada um com a sua arma na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa,
junto ao altar e junto à casa, em volta do rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram sobre ele a coroa e o testemunho e o fizeram rei. E Jeoiada e seus filhos o ungiram. Depois disseram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, foi imediatamente até o povo na casa de Jeová. Então ela viu o rei em pé junto à coluna, na entrada. Os príncipes e os que tocavam as trombetas estavam com o rei. Todo o povo se alegrava e tocava trombetas, e os cantores com instrumentos musicais lideravam os louvores. Em vista disso, Atalia rasgou a sua roupa e gritou: Conspiração! Conspiração! Mas Jeoiada, o sacerdote, enviou os chefes de 100, os encarregados do exército, dizendo: Tirem-na do meio das fileiras e matem à espada quem for atrás dela. Pois o sacerdote tinha dito: Não a matem dentro da casa de Jeová. Eles a pegaram e a levaram até a entrada do portão dos cavalos na casa do rei. Assim que chegaram ali, eles a mataram. Então Jeoiada fez um pacto entre si mesmo, todo o povo e o rei, segundo o qual continuariam a ser o povo de Jeová. Depois disso, todo o povo foi à casa de Baal e a demoliu. Despedaçaram seus altares e as imagens dele e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Então Jeoiada colocou a supervisão da casa de Jeová nas mãos dos sacerdotes e dos levitas, os quais Davi tinha organizado em turmas para servir na casa de Jeová, oferecendo sacrifícios queimados de Jeová, conforme está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos, segundo as instruções de Davi. Ele também colocou os porteiros nos portões da casa de Jeová, para que não entrasse ninguém que de algum modo estivesse impuro. Depois reuniu os chefes de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo. E eles acompanharam o rei para baixo, da casa de Jeová para a casa do rei, pelo portão superior. E fizeram o rei sentar-se no trono real. Assim, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz, visto que Atalia tinha sido morta à espada. Capítulo 24. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Jeoás fez o que era certo aos olhos de Jeová durante todos os dias de Jeoiada, o sacerdote. Jeoiada escolheu 2 esposas para Jeoás, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Depois Jeoás teve o desejo de coração de restaurar a casa de Jeová. Portanto, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham dinheiro de todo Israel para fazer concertos na casa do seu Deus, de ano em ano. Vocês devem agir depressa com respeito a esse assunto. Mas os levitas não agiram depressa. Por isso, o rei chamou Jeoiada, o principal sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto sagrado determinado por Moisés, o servo de Jeová, o imposto sagrado da congregação de Israel para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher má, arrombaram a casa do verdadeiro Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa de Jeová na adoração dos Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o puseram do lado de fora do portão da casa de Jeová. Depois fizeram uma proclamação em todo o Judá e Jerusalém para que trouxessem a Jeová o imposto sagrado que Moisés, o servo do verdadeiro Deus, tinha determinado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram. Eles traziam contribuições e as colocavam no cofre até que ele ficasse cheio. Sempre que os levitas traziam o cofre para entregá-lo ao rei e viam que havia nele muito dinheiro, o secretário do rei e o assistente do principal sacerdote vinham, esvaziavam o cofre e o levavam de volta ao seu lugar. Faziam isso todos os dias e ajuntavam muito dinheiro. Então o rei e Jeoiada davam o dinheiro aos que supervisionavam a obra relacionada ao serviço da casa de Jeová. E estes contratavam cortadores de pedras e artesãos para restaurar a casa de Jeová, bem como trabalhadores em ferro e em cobre para consertar a casa de Jeová. Os que supervisionavam a obra começaram o trabalho, e a obra de restauração avançou sob a sua supervisão.
Eles restauraram a casa do verdadeiro Deus ao seu estado original e a reforçaram. E assim que acabaram, levaram o dinheiro que havia sobrado ao rei e a Jeoiada. E eles o usaram para fazer utensílios para a casa de Jeová, utensílios para o serviço do templo e para fazer ofertas, bem como taças e outros utensílios de ouro e de prata. E sacrifícios queimados eram oferecidos regularmente na casa de Jeová durante todos os dias de Jeoiada. Depois de uma vida longa e satisfatória, Jeoiada morreu. Ele tinha 130 anos de idade por ocasião da sua morte. Então o enterraram na cidade de Davi junto com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel com respeito ao verdadeiro Deus e à sua casa. Depois da morte de Jeoiada, os príncipes de Judá vieram e se curvaram diante do rei, e o rei os escutou. Eles abandonaram a casa de Jeová, o Deus dos seus antepassados, e começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos, de modo que a ira de Deus veio contra Judá e Jerusalém por causa do seu pecado. Jeová enviava profetas entre eles para trazê-los de volta a ele, e os profetas os avisavam, mas eles se recusaram a ouvir. O Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de Jeoiada, o sacerdote, e ele ficou de pé num lugar mais alto do que o povo e lhes disse: Assim diz o verdadeiro Deus. Por que vocês estão violando os mandamentos de Jeová? Vocês não serão bem-sucedidos. Visto que vocês abandonaram a Jeová, ele também os abandonará. Mas conspiraram contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio da casa de Jeová. Assim, o rei Joás não se lembrou do amor leal que Jeoiada, pai dele, lhe tinha demonstrado, e matou o filho dele, que disse quando estava morrendo: Que Jeová veja isso e o faça prestar contas. No começo do ano, o exército sírio veio contra Jeoás e eles invadiram Judá e Jerusalém. Então eliminaram todos os príncipes do povo e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora o exército invasor dos sírios tivesse poucos homens, Jeová lhes entregou um exército muito grande, porque eles tinham abandonado a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Assim, eles executaram o julgamento em Jeoás. E quando os sírios foram embora, deixando-o gravemente ferido, seus próprios servos conspiraram contra ele, porque ele tinha derramado o sangue dos filhos de Jeoiada, o sacerdote. Eles o mataram na sua própria cama. Assim, ele morreu e foi enterrado na cidade de Davi, mas não o enterraram nas sepulturas dos reis. Os que conspiraram contra Jeoás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Tudo que se refere aos seus filhos, as muitas proclamações contra ele e a restauração da casa do verdadeiro Deus, está registrado nos escritos do livro dos reis. E Amazias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.